Oi, nossos tagarelovers! E aí, meus amores? Sextou, hein? Sexta-feira. Sextou, é um prazer enorme estar aí na sua tela. Mais um Tagarelando chegando, episódio inédito, novinho em folha. E o último foi, olha, quente, Top. hein? Todos foram muito bons, mas o último foi legal demais. A gente é suspeito pra falar, mas... Aliás, a gente quer pedir pra você continuar compartilhando aí os nossos posts, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, olha aí, ó. Seguir rede social, TikTok, Instagram, tamo em tudo, ouvir no Spotify. Tá o maior sucesso. Nós já estamos com quase 10 mil inscritos no nosso canal do YouTube. Nós temos vídeos no TikTok com mais de 4 milhões de visualizações, então estamos bombando demais. Tamo. E hoje vai bombar também. Também. Eu posso comer um brigadeirinho? Para, tira a mão aí. Vou comer um brigadeirinho. Vamos anunciar a nossa nova parceira, Doce Bela. Gente, a partir de hoje, a gente vai ter a parceria da Labelle. Essa confeitaria maravilhosa. Não vai dar pra ver aqui, mas mas a confeitaria olha isso. Labelle. Eu vou experimentar, porque ela trouxe pra gente. Vamos apresentar primeiro? Ah, depois meu Deus do céu, viu? Aí eu vou ver se é bom. Vai comer com papel e tudo? Eu vou experimentar também. Já já nossa convidada vai poder provar também. Não, ela vai ter um pra levar pra casa. Gente, é maravilhoso isso aqui. Obrigado, confeitaria Labelle. Obrigado, Isa. Obrigado, Isabela. Maravilhosa. A partir de hoje, adoçando os nossos episódios. Isso aqui tá maravilhoso. Tá. Se você acompanha o Tagarelando... tô falando de boca cheia. Mas você que acompanha o Tagarelando, faz o seguinte, entra na rede social da confeitaria Labelle, fala que viu aqui com o Lucas, com a Paloma, faz a sua encomenda. Doces maravilhosos para sua festa, para dar de presente, sensacional. Beleza? Vamos começar a entrevista? Então bora tagarelar, vai! Olha, a nossa convidada de hoje é a primeira repórter transgênero do Brasil. Ela trabalha num dos programas de celebridades mais conhecidos do país, o TV Fama da Rede TV. Ok. Ok. Uma pessoa muito conhecida, uma pessoa já acostumada com os perrengues do dia a dia da reportagem, aquele jogo de cintura que precisa ter para poder conversar com artistas, fazer as grandes coberturas, mas recentemente ela passou por uma situação constrangedora. E aí ela é que ficou desconcertada. Ela não conseguiu ter aquele jogo de cintura e também não é pra menos. A nossa convidada de hoje foi alvo de uma pergunta extremamente preconceituosa do cantor Bruno, que faz dupla com o Marrone. E hoje ela tá aqui pra falar absolutamente tudo e abrir o coração dela. Seja muito bem-vinda, Lisa Gomes! Eu tô muito chique com vocês. Você é maravilhosa. Não, vocês são lindos, sabia? Obrigado. Não. E Paloma pode comer tudo aqui, gente. Eu quero que você ela experimente. tá ótima. Você pode... A Letícia não Letícia é nossa nutricionista. É mesmo, a Letícia não deixa. Não, ela é boazinha. Ela é boazinha. Mas a gente foge dela, porque toda vez Gente, você come doces? Eu como tudo, então, mas eu vou comer. Você vai comer já. Então você fica à vontade. Confeitaria Labelle tá aqui, ó, pra poder deixar o papo doce. Vocês estão muito chiques, Labelle. Olha, é um prazer mesmo estar aqui. É aquilo que você falou, né? O outro lado da história. É mais ou menos assim, parece que os papéis se inverteram. Quando a repórter vira notícia. Exatamente, você que costuma entrevistar, agora dando entrevistas, né? Sabe o que acontece? É que assim, quando a gente vira o outro lado da história, é tudo muito estranho, inclusive até para dar entrevistas para os nossos colegas, porque é uma situação muito, muito nova. Mas eu não queria virar notícia dessa forma, né? Eu queria que o meu trabalho fosse destaque, que o meu trabalho tivesse uma repercussão legal, positiva, e não dessa forma. Porque eu sempre entrevistei artistas da minha vida inteira, assim, dentro do TV Fama. São 10 anos de Rede TV, né? Então, a gente já viu de tudo, já passou por tudo. Mas essa situação que eu passei com o Bruno, eu realmente não esperava. Sempre na verdade, eu sempre soube que eu ia sofrer preconceito. Sempre. É impressionante. É triste falar isso, mas é a realidade. Porque quando a gente se identifica como gay e, consequentemente, como uma transexual, a gente já sabe o que espera. E aí a gente já tem aquele escudo, né?
na nossa frente, assim, aquele escudo, que qualquer olhar diferente, qualquer apontada, qualquer tipo de coisa, faz com que a gente se sinta, de uma certa forma, assim, cara, eu vou rebater. Aí chega uma hora que cansa. Aí a gente cansa de falar, cansa de repetir. Tem preguiça, cansa né? de pedir respeito. Eu tenho uma preguiça tremenda. Mas nesse caso com o Bruno não foi uma preguiça. Foi realmente, eu fiquei muito assustada, porque foi uma pergunta que veio do nada. As pessoas não conseguem entender por quê. Mas foi assim, se eu puder explicar pra vocês. Com certeza. Aliás, é bom pra quem tá chegando agora aqui no Tagarelando, não tá entendendo nada. A Lisa Gomes recentemente foi fazer uma entrevista com o cantor Bruno, da dupla Bruno e Marrone. E durante a entrevista, ela foi surpreendida com uma pergunta que a gente não vai reproduzir aqui, nem colocar o vídeo, mas tá aí na internet. Mas uma pergunta extremamente preconceituosa relacionada à genitália dela. É isso. Isso. Aí eu fui gravar no Villa Country. Eu saí da minha casa para trabalhar, então me arrumei toda, fiquei toda maravilhosa, como eu sempre fiz durante todo esse tempo da minha vida. E aí, chegando lá no Villa Country, no dia 12 de maio, que esse dia vai ser... Marcado. Nunca mais eu vou esquecer na minha vida. E aí eu entro no camarim, isso eu fico das 10 da noite até 1h30 da manhã para tentar entrevistá-lo. E aí eu entro no camarim, me posiciono. Tinha mais ou menos umas 20 pessoas lá dentro, ou não sei se mais, menos, enfim, mas tinha muita gente. Pessoas da equipe dele, pessoas da casa, enfim. E aí meu cinegrafista fala, ok, gravando. Vocês conhecem bem o que é isso. Então, está todo mundo em silêncio naquele local. E prestando atenção E em você. prestando atenção. E aí ele vira e me faz essa pergunta. Do nada. Antes mesmo de você começar a entrevista. Antes de começar, eu só me posicionei, entende? Pra gravar. Então, ok, gravando, pum. E vocês já tinham se encontrado em algumas ocasiões? Já se conheciam já? A gente já tinha se encontrado porque a gente grava com esses artistas o tempo inteiro, né? É porque assim, pela pergunta que ele fez, é muito estranho, do nada, assim. Na verdade, ele não tinha. Eu não tenho intimidade com ele. E ele não tem intimidade comigo. E mesmo se tivesse, isso não é pergunta que se faz. Exato. Então, assim, eu nunca tive intimidade com eles. São poucos artistas que eu tenho intimidade e que viraram meus amigos, que frequentam a minha casa. Mas que jamais te respeitaria, mas que assim. nunca me desrespeitaram. Pelo contrário, sempre me abraçaram, entendeu? Ô Liz, e ali dá pra ver que você realmente saiu do corpo ali, você não tinha o que fazer, você ficou sem Foi isso, voltou. É porque foi de repente, né? Ele faz aquela pergunta e aí eu fico parada, assim, eu não consigo entender o que tá acontecendo e eu tento... Sabe quando você sai e volta? Uma coisa muito louca, assim? Eu imagino. E aí eu falo, eu preciso continuar a entrevista, as pessoas não têm culpa. Então a primeira coisa que eu pensei foi no público em casa. Falei, o público não tem culpa disso. Então eu preciso continuar essa entrevista. Você foi profissional, mas você não teve vontade de dar na cara dele, não? Assim, Olha, lá dentro, assim? Na verdade, Paloma, a notícia seria diferente, né? Seria. A notícia seria travesti bate em Bruno. Então, Mas, essa seria a notícia. Se não fosse Seria muito escrachada. tudo... Não seria repórter transexual, não sei o quê. Eu sou repórter e ponto. A questão da minha identidade de gênero, as pessoas colocam porque eu sei que dá clique, aquela coisa toda. Mas a notícia seria diferente. Quem sairia errada nessa história seria eu, entendeu? Sim. Por mais que as pessoas dissessem assim, não, ela se defendeu, mas é porque a fama de nós, todas nós transexuais, é barraqueira, é o que quebra tudo. Sabe? A gente tem essa fama, a gente sabe disso. Então, eu não sou assim. Eu não tenho essa postura, eu não sei ser assim, entendeu? Então, eu não tenho pra quê. Então, a minha reação foi me retrair, ficar ali, tipo, muito mal, mas eu precisava continuar por conta do público. Então, em respeito a esse público, foi o que eu fiz. E aí, eu fiz em média de 6 minutos ainda de entrevista. Foi uma coisa muito louca. Não me pergunte qual foi o conteúdo da matéria, eu não sei. Eu ia perguntar, como é que você seguiu? Não lembro. Toda desconcertada, né? Que Não tipo de lembro. pergunta que você faz? Porque numa hora dessa... Não consigo lembrar. Não consigo lembrar o que eu fiz. Eu só lembro de uma única pergunta que eu fiz para o Marrone. Que eu virei para o Marrone e perguntei, ele já te fez chorar? Não sei também por que eu perguntei isso. E aí o Marrone respondeu, sim, várias vezes. E então, aí tentaram, né,
Mas fazer quando que você fez essa encontrar pergunta ele. pro Marrone, o Bruno estava perto? Sim, Ele ouviu. Estavam os dois. Então, assim, eu não sei por que eu fiz essa pergunta, não tenho ideia o porquê que eu fiz essa pergunta, mas eu lembro exatamente disso. Quando acabou a entrevista, eu só queria sair de lá, né? Eu só queria ir embora, não queria ficar mais naquele lugar, e virei pro meu marido, que meu marido foi me buscar. E ele falou, eu falei, eu quero ir embora daqui, eu não quero ficar aqui. Eu quero ir embora. Então, assim, tudo aquilo ali, eu lembro exatamente. Eu tô falando com vocês e eu tô lembrando da sensação daquele momento ali, sabe? O que eu senti, o quanto eu fiquei mal na hora de ir embora. Enfim, não foi uma situação muito fácil, assim, de voltar para casa e tentar lidar com aquilo, entendeu? Poxa, por que a pessoa vai tocar num assunto que é tão delicado para mim? Muita gente fica se perguntando, né? Mas é muito mimimi. Não é uma questão de mimimi. Porque muita gente não sabe, mas eu vinha fazendo tratamentos para poder aceitar o meu corpo. Um tratamento mais especial, assim, com o meu marido, em relação ao meu marido. Né? Que o Paulo é uma pessoa muito especial para mim. E ele que chegou e falou, olha, é isso. É teu corpo. E você precisa se aceitar. Né? Você precisa entender o teu corpo. Você precisa entender que tá tudo bem você ser assim. E que para mim não tá tudo bem, como não tá tudo bem até hoje. Né? Quando a gente se conheceu, eu estava praticamente prestes a entrar numa fila para fazer a cirurgia, entende? Então eu queria fazer. Eu tinha essa vontade. Mas eu não queria que ninguém soubesse. Entende? Porque é uma coisa muito minha. E aí, eu com muita luta, com esses tratamentos, com tudo isso, eu me convenço, assim, de uma certa forma, de que tá tudo bem. E aí eu começo a lidar com isso. E eu estava muito bem em relação ao meu corpo, assim, a tudo. Mas quando vem essa pergunta, aí me travou. Desaba de novo. Me travou inteira, assim. Acende muito Eu gatilho, não tinha, né? foi um gatilho, assim, para mim, que eu não conseguia mais, assim, não conseguia. Ô Lisa, e quando você sai de lá, ele sai primeiro que você? Depois que termina a entrevista, como é que acaba esse papo? Oi, Bruno, obrigado, valeu? Ou nem teve isso e cada um foi para um lado? Não, terminou a entrevista, ele continuou ainda com as brincadeiras. Eu lembro que eu tinha feito, acho que antes de tudo, acho que eu ainda tinha feito um vídeo porque a gente sempre faz vídeo pro TV Fama, né, para colocar nas redes sociais. Acho que eu cheguei a fazer, em seguida, depois acabou, tchau, e era isso que eu queria, ir embora. Foi isso que eu fiz. Foi uma coisa muito assim, eu não esperava, assim, eu não esperava mesmo daquela forma. E aí as pessoas ficam, como é que isso vazou? Vazou. Porque eu fiquei calada na sexta-feira, à noite, fiquei calada no sábado, continuei calada no domingo. E aí, quando o negócio vaza, né? Na internet, o vídeo vaza na internet, as pessoas... Enfim, vocês sabem como é que é hoje. E aí os jornalistas começam a me ligar, a perguntar sobre isso. E Foi alguém que estava lá dentro do camarim. Possivelmente, né? Então, alguém que estava lá. Até então você não sabia que tinha esse vídeo? Que esse vídeo tinha registrado esse momento específico? Não, eu sabia que estava registrado. Eu sabia que estava registrado na câmera da Rede TV. No teu material bruto. No material bruto. O que não vazaria, eu imagino. Não, porque isso foi numa sexta-feira. E só quem tem acesso a esse material são as pessoas da TV. E na sexta-feira, na madrugada, pro sábado, eu não falei nada com ninguém. Então, assim, eu não fui pra TV, nem trabalhar, nem sábado e nem domingo. Era meu final de semana de folga. Então, não trabalhei nem sábado, nem domingo. E também não tem ninguém na redação, não tem ninguém na TV. Não tinha ninguém. Tanto só que teu cinegrafista. esse material ele é imputado só, acho que na segunda-feira. E o vídeo vazou no domingo. Então, assim... E uma das coisas que... É engraçado, eu não falei sobre isso, mas assim... Uma das coisas que eu ia pedir para minha chefe na segunda-feira era que, assim, por favor, deixa que eu decupo essa matéria. Não deixa ninguém decupar. Eu ia explicar para ela o porquê. Pra você ter ideia. Então, assim, mesmo eu sabendo que aquilo estava me fazendo mal, eu ia decupar a matéria, ia colocar a matéria no ar e tá tudo bem, entendeu? E não essa parte, óbvio. Mas eu ia colocar a matéria onde ia ter um conteúdo para ir ao ar, enfim. Pronto, para mim ia morrer a história ali, entendeu? Eu não ia falar nada. Até que isso vaza e aí viraliza de uma forma surpreendente. E aí quando eu vejo, tá a minha genitália em todos os canais de televisão. O assunto era
a genitália de uma transexual, né, em todos os programas de Globo, Record, Rede TV, todos os programas. Band, enfim. Virou um assunto CNN, virou debate na CNN. E aquilo começou a me fazer mal. Porque eu via exatamente a pergunta sendo repetida a todos os momentos. E aquilo me dava um desespero vendo aquilo na televisão. Sabe? E quando eu acessava qualquer coisa, estava lá aquela imagem e a mesma pergunta, e ainda com títulos assim, justamente com e aquilo começou a me dar um pânico. Começou a me dar pânico daquilo. E aí, meu marido conversou comigo e falou: olha, essa questão é muito importante para você e para a comunidade. Se esse assunto veio à tona e está sendo debatido em tantos programas de televisão, é porque você precisa falar sobre isso. E aí eu comecei a pensar exatamente sobre essa questão. É ver o lado bom das coisas. Tentar ver o lado bom. Que não assim, foram muitas consequências que as pessoas não têm noção do que é. Eu fiquei dias assim sem dormir direito. Isso aconteceu também no sábado, né? Não conseguia nem dormir, nem conversar com ninguém direito. No domingo eu também fiquei muito mal. E aí na segunda piorando, e a base de remédios, se você abrir minha bolsa agora, tá ali. Assim, eu mostro pra vocês agora. Eu vivo assim. Então eu tomo calmante, tem dia que eu tô muito bem e tem dia que eu tô muito mal. E eu sei porque essa sensação era a mesma sensação que eu tinha lá atrás. E aí, quando volta tudo isso, você começa a pensar, falar: meu Deus, eu preciso parar. Ontem foi um dia, pra mim, terrível, assim. Terrível. Foi o dia que eu passei, eu não via a hora de acabar aquele dia. Né? Que foi o dia que eu dei o depoimento. E foi complicado, assim. Só pra gente entender em que pé tá esse processo. Ontem você prestou um depoimento contra o Bruno, relatando novamente o que aconteceu e em que pé que tá esse processo? Porque virou caso de polícia e de justiça. Acho que só pra falar que a gente tá gravando num dia logo depois do seu depoimento, que não vai pro ar, né? Mas só pra entender, então ontem ela depois, na delegacia aqui em São Paulo, né? Isso, foi lá no DHPP, no DECRAD, né? Uhum. Foi assim, eu abri um processo civil. Né, um processo que eu abri não foi um processo criminal. Mas a associação abriu um processo criminal contra ele. E eu sou a vítima. Eu tenho que ir lá esclarecer os fatos. Eu relutei durante um mês inteiro, assim, dizendo que eu não iria lá, eu não quero ir lá, não quero depor, porque eu sei qual vai ser a consequência disso tudo. O Bruno possivelmente pode ser preso, então eu não queria, entende? Eu não queria que ele fosse preso. Mesmo ele tendo me magoado, mesmo ele tendo me machucado, mesmo tendo sofrido todas as consequências que eu sofri, eu não queria, entendeu? Então, em respeito a essas pessoas que trabalham com ele, simplesmente por isso, eu não quis abrir um processo criminal contra ele. Mas aí eu fui obrigada a ir, né? Eu fui obrigada a ir. Porque quando eu cheguei para trabalhar, estava a polícia lá na porta da Rede TV. Então tinha investigadora, a polícia estava lá com a intimação e eu tinha que ir lá depois de todo jeito, eu tinha que ir. Porque não estava mais, estava no MP, então era o MP que abriu e é isso, e eu tenho que ir. Fugiu do seu controle. Não, fugiu do meu controle, eu não tinha como. Mas a minha decisão sempre foi: eu vou abrir um processo civil só. Mas lá atrás, eu falei pro meu marido: eu quero ele preso. Eu falei: eu quero ele preso. Eu não quero saber desse cara, eu não quero nem ouvir falar, não quero. Eu quero ele preso. E aí, quando a gente começou a conversar, falou: as pessoas não têm culpa. Quem trabalha com isso, são mais de 100 pessoas que trabalham com esse cara. O que eu vou fazer? Entende? As ameaças que eu venho ainda recebendo. Só entrar nas minhas redes sociais que vocês vão ver. Ameaças, xingamentos, ofensas, tudo quanto é jeito, assim. Fãs dele? Fãs. É uma loucura. Eu mostro pra vocês aqui. E se você entrar agora, você vai ver. É uma loucura. E aí, eu não sei. A minha cabeça, ela precisou estar no lugar para entender que eu não. A minha cabeça, tá? Eu não queria prejudicar essas pessoas. Porque essas pessoas que trabalham para eles, que não ganham 1/3 do que eles ganham, elas não têm culpa. Elas não têm culpa disso.
E aí, nesse pensamento, eu falei assim, então tá, vamos dar só. Eu falei com o meu advogado, doutor Marcos Vinícius, falei, vamos dar sequência só ao processo civil. E aí me chega esse processo criminal, que quem abriu foi a associação. E eu fui lá ontem. Eu nunca tinha passado por uma situação daquela. Já tinha feito matérias, já tinha... Mas eu não sabia o outro lado, o que é, entende? Mesmo caso tendo uma repercussão, tudo, você está indo dar um depoimento. Onde você vai ser confrontada, inclusive, sobre a outra parte. Entende? E eu fui lá. E aí, quando eu cheguei ontem, assim, eu falei, cara, eu não precisava estar passando por isso, entendeu? Eu não tinha para que passar por isso. Ele estava lá também? Não estava. Pelo menos onde eu estava, não. Eu não precisava passar por isso. E aí, aí que me bateu um pânico. Aí eu falei, não. Eu não queria estar aqui. Porque o meu medo era justamente esse, entendeu? De entender que aqui, o meu depoimento, ele vai ser muito importante para que a pessoa pague por isso. Né? E, ao mesmo tempo, vai ser muito importante para que a comunidade LGBT+, entenda que existe justiça e que a gente não pode deixar nada impune. Então, essa foi... eu entendi ali a importância. Mas, a qualquer momento, vai vir alguma notícia relacionada a ele e eu não posso fazer mais nada. E vocês se falaram depois do episódio? Ele me ligou na segunda-feira. E aí tem coisas aí que eu entendi o porquê da ligação dele. E tem coisas que, infelizmente, eu não posso falar, mas que eu descobri tudo ontem. Então eu não posso falar. O que você pode falar sobre o que ele disse pra você na segunda, quando ele te ligou? O que eu posso falar é que ele foi muito sujo comigo. E não reconheceu o erro? Não é isso assim, porque quando você... quando eu atendi aquela ligação dele, gente, desculpa assim, mas é que... quando eu atendi aquela ligação dele, eu não sabia quem era que estava me ligando, né? Uhum. Pelo número, código, enfim. Eu não sabia quem era. E aí, quando ele me fala quem é, eu começo a ficar muito nervosa ali. E mesmo assim, eu ainda digo pra ele, eu falei, poxa, eu sou uma admiradora do teu trabalho, do teu talento. Entende? Você é um cara incrível. Como artista, você é um cara incrível. É um artista. Eu não posso negar. Você negava o público que essa dupla arrasta, entende? Mas aí eu entendi ontem o quanto ele foi sujo comigo. E aí eu não posso falar mais detalhes, mas assim, foi muito sujo. A palavra desculpas teve diretamente pra você? Porque a gente viu que ele fez um vídeo depois, postou nas redes sociais. Então, ele fez o vídeo publicamente. Por causa da repercussão. Que eu falei pra ele, quando ele me ligou, eu falei, então, eu não tô aguentando mais as pessoas em cima de mim, não tô aguentando mais as pessoas me xingando, sabe? Vai lá, entra nas redes sociais, faz a sua retratação, então, teu pedido de desculpas. Falei pra ele, exatamente. Falei, faz teu pedido de desculpas, enfim, segue a tua vida, eu vou seguir a mim, e ótimo. Porque eu não tô aguentando mais as pessoas me ligando, perguntando se você tá me ligando, se você tá entrando em contato comigo, se você pediu desculpa, se você não pediu. Ele não pediu. Pra você. Aí ele me pediu desculpas por telefone, certo. E depois entrou nas redes sociais, fez um vídeo, pediu desculpas e tirou depois, acho que de 20 minutos. Esse vídeo não tá mais no ar? Não, mas aí tá em tudo quanto é lugar, né? Porque ele sabia que alguém ia salvar e ia publicar, né? Ô Lisa, e aí no final das contas, vamos refletir aqui, eu queria que você fosse sincera nisso. No final das contas, toda essa repercussão se deu porque um vídeo de bastidor vazou. Você, antes de saber que esse vídeo tinha vazado, foi para sua casa extremamente chateada e o seu marido era o teu único consolo. Você passou o fim de semana arrasada, você com você mesma, e até então não havia essa repercussão toda. Porque você me disse que depois, abrindo redes sociais, ligando a TV, você reviveu aquilo porque a cena, a imagem estava lá. Afinal de contas, o vazamento desse vídeo ajudou na causa, porque hoje é uma causa, né, importante para a comunidade, ou de certa forma o vazamento desse vídeo acabou piorando a situação para você no sentido dos seus gatilhos, dos seus conflitos, daquilo que você estava vivendo já, e o fato de reviver isso com frequência, inclusive, por exemplo, bater um papo aqui com a gente, como você já foi em outros podcasts, para poder falar sobre isso, você revive toda vez que você fala. O vazamento desse vídeo, no final das contas,
Foi bom? Foi ruim? Não, na verdade, assim. As pessoas falam. A gente tem que ser muito sincero, sou muito sincero nas minhas coisas. O pessoal fala assim: nossa, depois de que aconteceu tudo isso, você ficou mais conhecida. Eu falei: legal. Eu já trabalho na televisão. Uhum. Eu trabalho como programa de Você não queria TV. ser conhecida por isso. Mas eu não queria ser conhecida por causa disso. E contato com artista você já tinha bem antes disso. E antes Né? disso, já tinha contato com vários Amizade. artistas. Exatamente. O meu trabalho é... Eu sou jornalista, tô na TV, ok, tô na TV e é isso. Essa é a minha fonte de sustento. E ponto, entendeu? Foi o que eu escolhi para me sustentar. E o vazamento desse vídeo, eu só vim entender depois o quanto foi importante para a comunidade. Aí sim eu entendi. Porque hoje tem debates sobre isso, entendeu? Existem debates sobre esse assunto. Por que é tão importante a genitália de uma mulher transexual? Ou de um homem transexual. Uhum. Então, esse debate se tornou muito importante. Hoje eu dou palestras, na verdade eu já dava palestras, sobre vários assuntos, mas não tinha esse assunto. Sim. Então, hoje eu converso... Gente, já dei palestra para milhares de empresas. Já dei palestra em várias faculdades. E eu fiz isso... Eu sempre fiz isso a minha vida inteira. As pessoas, algumas sabem, outras não sabem. Hoje eu falo mais sobre o tema, porque hoje é um tema que eu acho que precisa ser falado. Por que é tão importante tudo isso? Entende? Então, foi importante para a causa. Para a causa foi. Mas para mim... Só me trouxe gatilhos, assim, eu tenho problemas. Hoje eu não durmo mais tranquila. Como Então, por isso da minha pergunta, porque você imagina, depois da repercussão desse vídeo, o quanto de hater que você deve ter ganhado. Cara, é toda hora. Toda hora, alguém te atacando, te julgando, falando um monte. Então, assim, falando é que isso. você quer se aparecer. Mas isso é o que mais tem, assim. Tipo, tá querendo biscoito. É o tempo inteiro falando isso pra mim. Tá querendo biscoito, tá querendo aparecer, tá querendo falar. Hoje, antes, cara, eu fui chamada pra dar entrevista em vários lugares. Isso aconteceu na sexta, sábado ninguém sabia, domingo, ok. Domingo a segunda foi isso que estourou. Fui chamada para dar entrevista em vários programas grandes. Para apresentadoras grandes. Apresentadores grandes, assim, desses programas de repercussão. Eu não fui. Eu não aceitei. Porque eu não queria falar sobre isso. Então, assim, se eu quisesse aparecer, eu estava fazendo disso um circo. Tanto que aconteceu, passou alguns dias, eu fiz os vídeos que tinham que fazer, porque eu acho que as pessoas precisavam me ouvir. E depois eu falei, gente, é a vida que segue, é isso. Vamos embora, eu preciso trabalhar, eu preciso mostrar que eu tô bem para as pessoas. Eu quero mostrar que eu tô bem, tá tudo bem, entendeu? É isso, vamos seguir. Isso aconteceu esse episódio agora, mas isso não vai acabar com a minha vida, entendeu? Eu vou fazer os meus tratamentos, eu vou voltar a ser novamente a pessoa que eu sempre fui. Cara, sabe uma coisa que eu tô percebendo? Que eu percebi, na verdade, isso ontem, assim. Teve alguns stand-ups que eu fui assistir. Teve uma comédia que eu fui assistir também. As pessoas estavam rindo horrores com a comédia. Eu não conseguia achar graça em nada. Eu não conseguia achar. E eu comecei a perceber. Falei, cara, tem alguma coisa errada comigo. Será que realmente eu não tô achando mais graça em nada? Então, pra mim, tá tudo muito neutro. Pra mim, tá tudo muito... Quer dizer, sua vida não voltou ao normal ainda. Não voltou. E eu vim perceber isso esses dias, assim. Pra mim, eu não acho graça. E no trabalho, como é que você tá fazendo? Você que trabalha com artistas, precisa estar sempre pra cima, você faz um tipo de reportagem, um tipo de matéria que demonstra um pouco mais de alegria, de alto astral. Como é que faz? Olha, eu acho assim, Lucas, quando aconteceu, eu pensei 1000 vezes se essa profissão ainda estava me fazendo feliz, sabe? Se o jornalismo ainda estava me fazendo bem. Eu tive esses questionamentos, assim. Porque a partir do momento que a profissão acaba com a tua saúde ali, aí você não está bem, né? Sendo que o problema não é a profissão. O problema são pessoas. As pessoas, entende? Então, são as pessoas que estão ali. Então, eu ainda pensei nisso. Eu falei assim, calma. Não é a profissão. O problema não é a profissão. Eu sempre tive muito isso, assim, comigo. Calma, vamos pensar um pouco aqui. Não é assim, não, tá tudo bem. Você já passou por coisas piores também. De faltar muita coisa na tua vida. Você já passou por outras coisas que você... Então, eu vou pensando, sabe? Eu vou refletindo. E eu pensei muito sobre a minha profissão. Falei, cara, será que eu continuo nisso? Se não tá fazendo bem pra minha saúde?
E uma coisa que eu amo, assim, o jornalismo, entretenimento, enfim, eu amo. Mas hoje, pra mim, eu não vejo tanta graça mais, assim, sabe? Em algum momento, assim, eu não vejo tanta graça. Porque todas as vezes que eu vou entrevistar alguém, eu sempre vou achando que eu vou passar pela mesma situação. É assim. Eu fui gravar, eu não cheguei a contar isso, não. Eu fui gravar com uma dupla sertaneja, Zé Neto e Cristiano, lá no CTN, que é o Centro de Tradições Nordestinas aqui em São Paulo. Eu fui e eu estava pedindo a Deus que desse meu horário de trabalho para eu ir embora. Porque eu não queria entrar para entrevistar Zé Neto e Cristiano. Porque seria a primeira dupla sertaneja que eu iria entrevistar depois do episódio. Porque eu estava achando que eu ia chegar lá e eu ia passar pelo mesmo problema de novo. E eu não queria. E aí houve atrasos, chegadas, e eles demoraram muito. E aí eu respirei fundo e falei, já deu meu horário, vamos embora. Só assim eu sosseguei. Mas enquanto eu estava lá, aquilo estava me batendo um pânico. Um pânico. Eu não conseguia. Assim, é incrível, mas eu não conseguia. Você falou em algumas entrevistas que você já tinha notado algumas indiretinhas ou alguns comportamentos do Bruno em outras entrevistas que você já tinha te dado, assim, alguma coisa está errado. Quais foram esses episódios que você pode falar assim? E foi só o Bruno, que eu digo, assim, porque a gente sempre junta, né? Bruno e Marrone. Aí eu quero que você fale até mesmo, né, para saber como é o Marrone fora disso, porque associam ao Bruno e aí toda essa carga negativa vai pro Marrone também, né? Então é o nome dele sujo também. Como que era esse tratamento do Bruno e do Marrone com você? Na verdade, eu entrevisto eles há muito tempo. Então, assim, sempre tinha umas brincadeirinhas do Bruno me empurrar pro Marrone. E é assim, ele gosta. Ai, Marrone, sabe aquelas coisas assim? Sempre tinha essas brincadeiras e o Marrone nunca foi desrespeitoso comigo. Pelo contrário, eu acho o Marrone muito paciente, muito respeitoso. Nunca tive nenhum problema com o Marrone. Sim. Ele nem gostava dessas brincadeiras do Bruno. E eu tentava entender ali o que estava acontecendo. E eu parava, sabe, quando você não quer causar uma... E aí eu comecei a perceber, né? Isso foi em Caldas, isso foi aqui em São Paulo algumas vezes. Então, quando entrava uma mulher cis para fazer entrevista, aí era diferente o tratamento, entendeu? Então, assim, comigo... Então, eu sentia isso, entendeu? Essas insinuações. Mas eu ficava na minha, não falava nada, que eu não queria causar nenhum tipo de problema. E aí, acontece isso, aí eu falo, certeza, entende? Porque quando ele faz a pergunta, ele ainda pega no órgão dele, entendeu? Ele pega ainda, para mostrar, ele, na verdade, sinalizou com o corpo o que ele queria saber. É isso, entende? Então foi exatamente, então eu não estou inventando. Uhum. Eu não estou inventando. O vídeo tá aí. O corpo dele falou, o corpo fala, vocês sabem disso. Então ele fez a pergunta e ainda pegou. E é isso que me deu a certeza que eu falei, então realmente era isso que ele queria perguntar. Você já passou por isso ou algo parecido com alguma outra pessoa? Algum outro convidado? Famoso ou não? Não. Nunca passei com nada com nenhum outro entrevistado. Nada disso de preconceito, imagina, nunca. Ô Lisa, esse episódio envolvendo o Bruno, ele foi extremamente grave, como a gente sabe, mas assim, pra você, o impacto foi tanto quanto o momento aí da sua transição, em que você precisa se aceitar e você como uma pessoa pública, meio que a tua vida está exposta e você de certa forma tem que, né, meio que contornar a situação das pessoas palpitando sobre a sua vida. Para você, se você pudesse pôr numa balança assim, porque só você sabe o que você tem passado ou já passou nesse processo de aceitação, primeiro com você, depois o que a sociedade vai pensar. Esse episódio se equipara com esse momento delicado que você passou, que você viveu? Você está tocando um assunto que eu não tinha pensado nisso, assim. Essa comparação, sabe? São dois momentos diferentes. Mas são dois momentos, um é de felicidade
E o outro momento é de um constrangimento, né? Mais de desrespeito. Mas a dor não é igual. Porque quando a gente está naquela transição, a gente tem medo de sentir dor. O que é esse medo de sentir dor? É o medo de sair e levar uma paulada. É o medo de ser espancada na rua. É o medo de alguém virar para você e começar a te xingar por conta da tua identidade. Entendeu? Esse é o medo. Aquele momento da minha transição foi um momento... Porque minha transição foi muito lenta, assim. Ela foi lenta, foi até um pouco tarde. Foi 30, tinha uns 30... Quase 30 anos. E aí... Eu fiz essa transição muito tarde, porque tem várias questões aí. Eu não queria que a minha família soubesse, sabe? Percebesse que eu queria fazer essa transição. Eu não queria que eles soubessem. Porque eles sempre entenderam, não, tá, é gay. É isso. Mas esse processo da transição, quem na verdade ajudou a aceitar a minha transição foi minha mãe. Porque minha mãe que começou a perceber que tinha alguma coisa ali. Tem alguma coisa diferente. Tem alguma coisa diferente. Porque eu não queria fazer, quando eu estava assim, eu fazia personagens, né, drag queen, enfim, para ganhar dinheiro. Eu paguei minha faculdade fazendo trabalhos como drag queen. Você é artista também, atriz. Animações de festas, né? Sim. E aí eu fiz muito isso. E aí a minha mãe percebia que eu queria tirar foto com ela, quando eu estava toda montada, toda linda, toda maravilhosa. Mas quando eu tirava tudo aquilo, eu não queria. Eu queria me esconder, eu queria me isolar, sabe? Eu queria ficar ali, trancadinha. E aí um dia ela volta para Recife, que ela é de Recife. Ela volta, eu também sou. E fala, filha, eu estava assistindo um vídeo sobre crianças transgêneras. E eu queria te pedir desculpas. Porque você sempre... sempre te tratei como gay. Você nunca foi gay. Você é uma mulher. Então, eu queria te perguntar se você tem vontade de fazer essa transição. Você tem vontade? Eu falei, tenho. Muita. Ali... eu falei tudo o que eu queria, entendeu? Queria falar para ela, falei, então eu vou te apoiar, vou te ajudar, vou te abraçar, eu quero te acompanhar. Então, assim, aquela ligação da minha mãe transformou a minha vida. Porque foi minha mãe que aceitou. Ela percebia, todo mundo percebia. Mas eu tinha na minha cabeça que se eu fizesse essa transição, eu ia magoar a minha família. E eu, na verdade, estava me anulando. Então, isso estava fazendo que eu estava me acabando, entendeu? E aí, eu vou lá, sabe, eu morava numa kitnet aqui pertinho, inclusive. Eu falei pra vocês que eu morava aqui pertinho, no centro de São Paulo. E eu lembro que eu cheguei assim no guarda-roupa, tirei tudo de dentro do guarda-roupa, eu tirava todas as roupas masculinas que eu tinha. Eu jogava tudo em cima da cama. Eu chorava de alegria, assim, sabe? Eu falei, agora eu tô livre pra isso. Eu precisava desse aval da minha mãe, sabe? Pra que eu pudesse me libertar. E aquele momento foi um momento de libertação. Mas eu já vinha nessa transição que era de deixar o cabelo crescer, fazer laser, fazer muita coisa, entendeu? Para que eu pudesse realmente me transformar na mulher que eu sempre fui. E que estava ali guardadinha. Então foi assim que aconteceu esse processo da transição. E aí eu fiz despedidas, né? Daquela imagem que a minha família tinha. Eu fiz as despedidas. Eu falei, olha, eu tenho 2 trabalhos para fazer em João Pessoa. Então, eu vou para João Pessoa na primeira vez, converso com a família da minha mãe, falo com o pessoal que eu tenho que falar, e ok, e ponto. E aí, minha avó maravilhosa, minha avó materna, olha, a partir de hoje você é minha neta maravilhosa, tem umas roupas aí, minhas roupas antigas da minha avó. Linda, super fofa. E eu falei, eu quero tudo. Então, assim, você entra, né? E aí, meu tio virou, a partir de hoje você é minha sobrinha. Então, assim, a minha família me abraçou. Eu reconheço que eu tenho uma família que é muito importante e que foi muito importante para mim naquele momento, porque muitas meninas transexuais, muitas mulheres transexuais e homens trans não têm essa família. Às vezes só Não assim, né? tem. Gay, lésbica já não apoia. Ainda bem que assim, hoje tem mais conhecimento, algumas pessoas conseguem ter mais conhecimento, mas e geralmente a primeira barreira é na própria família, né? família. É o que você falou, Por assim, isso o que eu medo ficava, de decepcionar os pais, os parentes, exatamente, né? Exatamente. E que não é uma decepção, né? É você. Simplesmente você. A gente não sabe, a gente nasce. Eu nasci uma mulher transexual. Eu sou uma mulher e sou uma transexual. E ponto.
E tá tudo bem. Eu não escolhi esse caminho, eu escolhi o meu caminho da profissão, entendeu? Eu não escolhi ser uma mulher trans. Eu nasci uma mulher trans. Porque se eu pudesse escolher, eu escolheria não sofrer preconceito. E tá tudo bem, que sou muito feliz sendo uma mulher trans. E aí eu volto para João Pessoa a segunda vez, e aí quando eu vou falar com meu pai sobre isso. O meu pai, ele nunca soube lidar com a minha orientação e identidade. Nunca soube lidar. Era sempre muito difícil para ele, desde criança. E ele já percebeu que ali tinha alguma coisa diferente. Então o tratamento do meu pai comigo foi muito, muito estranho. Mas até então eu resolvi ficar com a minha avó. Lá, minha avó paterna, que mora próxima a ele no interior. E eu começo a ficar com ela ali e me despedir da minha avó em vida. Porque até então eu nunca, eu não queria que minha avó soubesse. Porque quando criança, adolescente, eu via minha avó com atitudes preconceituosas em relação à minha prima, que é lésbica. Então, aquilo me fazia mal. Muito mal. Então, eu tinha aquela imagem. Então, muita gente fica me perguntando, por que você não volta lá para falar com sua avó? Eu falei, porque o medo, esse medo da rejeição é muito, muito ruim. Você tem até hoje isso? Eu tenho até hoje, sim. A minha avó tem 98 anos e ela não sabe, né? Ela não consegue identificar quem é aquele neto dela para essa pessoa de hoje, entende? Então, assim, eu resolvi me despedir da minha avó em vida. Foi isso que eu fiz. E aí, não foi uma situação fácil, mas eu sei que foi importante para mim, porque eu não queria sofrer com a rejeição dela. É justo só por conta disso. Mais nada. Então, eu fiz isso. Eu sei que ela está com 98 anos, a gente sabe que não vai durar muito, mas um dia eu vou encontrar minha avó, né? Vai. Um dia eu vou encontrar. Lisa, falando um pouquinho de trabalho agora. Você sempre quis o jornalismo, a comunicação, esse segmento de cobrir celebridades, sempre foi o seu objetivo? É engraçado, quando na verdade, me encontrou, a profissão que me encontrou, né? Eu nunca imaginei na vida trabalhar comunicação, ser jornalista. Até que eu recebo um convite de um amigo meu, Júnior Garrido, maravilhoso, para ser repórter de um site LGBT+, chamado Arrasabi, que hoje está no comando do querido Tiago Marques, meu amigo, meu irmão de faculdade, que hoje se tornou Portal Arrasa. E aí ele me chama, eu falei, imagina, eu nunca fui repórter na vida, eu nunca vou ser repórter. E ele falou, imagina, ele falou, não, tem que ser você desenrolada, vamos embora. E eu fui. Fui com uma peruca emprestada, um vestidinho emprestado, sabe? Gente, eu tava horrorosa. Tem imagens disso? Deve ter na internet, pelo amor de Deus, não acha. Vai pesquisar, gente? Se você pesquisar, você acha, viu? Eu tô horrorosa. Sabe aquela peruca de nalho, assim? Gente, cabelo de boneca. Eu tenho história. Aí eu fui. Ali eu me apaixonei pela profissão. E eu comecei a fazer muitas matérias pelo site. A gente fazia militância, ia pra Brasília, ia lá brigar, ia lá lutar pelo calor danado, toda montada. Brasília é um lugar quente, né? Aquele lugar. Maquiagem derretendo. Nossa, derretendo, assim, porque ela não tinha condições de comprar uma maquiagem boa, né? Então, assim, vamos no baratinho, vamos se maquiar do jeito que tá mesmo. Aí não durava o tempo do dia todo. Imagina, não durava. Quando via, tava aqui, ó. Era o lápis, eu começava aqui, terminava aqui. Tá chorando, não? É suor mesmo. Nossa, era horrível. Aí eu fui, né? Eu fiz muitas matérias, até que eu sinto a necessidade de estudar. E aí eu vou estudar. E quando eu estava estudando, eu lembro que eu falei para esse meu amigo, eu falei assim, eu quero entrar no TV Fama, meu sonho é entrar nesse programa. Aí ele, imagina, esse lugar é muito difícil, não sei o quê, aquela coisa toda que a gente já sabe de televisão. Eu falei, não, mas um dia eu vou ser repórter daí. Aí ele, tá, mas sempre brincava com isso. Até que eu lembro que a Rede TV tinha um projeto chamado Web Repórter. E eu já fazia drag queen em festas e eventos. O que é que eu fiz? Vou montar um projeto de Web Drag Repórter. Montei o projeto, mostrei para a emissora. Depois de 3 dias eles me chamaram para trabalhar. Então, assim, a palavra tem força. A palavra você jogou pro universo. Joguei pro universo. Foi atrás. Me chamaram para ser Web Repórter da emissora, que é aquele cargozinho de repórter que tá ali para tapar buraco, entendeu? E aí eu fui.
Eu falei assim, mas ainda o que eu quero é o TV Fama. E comecei a fazer muitas. Cheguei a fazer 15 matérias pro TV Fama, nenhuma foi ao ar. Porque eu não encontrava. O TV Fama tem um formato muito único, assim, sabe? Tem uma identidade. E eu não me encontrava nessa identidade. Eu falei, cara, tem alguma coisa que eu tô errando aqui, eu não tô conseguindo entender. Até que eu apresento pra Sônia Abrão. Me apresento pra Sônia Abrão, eu quero fazer matéria pra vocês. Pai, o Pessoalmente mesmo? Sim. Não, o Thiago Marossi, pelo telefone. E eles comentam lá na reunião de pauta deles, a Sônia falou, quero ela, ok, vambora. Vamos gravar. E me chamaram para entrevistar o Valci Carrasco. Era o lançamento do livro dele, enfim, maravilhoso Valci. Sendo que é o Valci Carrasco, a gente já sabe como é a personalidade do Valci. E eu falei, gente do céu, precisava me colocar nessa primeira matéria. Sua prova de fogo ali. Pois é. E aí eu fui. No outro dia, a Sônia abriu o programa me elogiando, assim, de uma forma incrível. Incrível, ela é maravilhosa. E aí ela falou bastante do meu trabalho. Falou, assista a matéria. Fiquei 15 minutos no ar. E aí depois disso, minha vida deslanchou dentro da Rede TV, porque o TV Fama começou a me chamar, a Sônia sempre. Então eu estava sempre fazendo matérias para a Sônia. E aí as pessoas, muita gente ainda acha que eu faço matérias para a Sônia. E só participo de vez em quando lá da Roda da Fofoca, aquela coisa toda, quando tem alguma coisa especial. Até que passa os 3 anos, que eu já estou na casa, e aí o TV Fama fala, fica com a gente. E aí eu ganho o meu contrato de verdade com a emissora. E aí isso foi maravilhoso, porque era tudo que eu queria, que era estar no TV Fama. Quando você acertou o contrato, você já tinha terminado a transição? Estava ainda ou ainda não Então, tinha? aí esse processo da transição foi porque é interessante, porque na Rede TV poucas pessoas viram esse processo, porque eu sempre estava montada na Rede TV. Eu não sei se era uma... Eu acho que era para as pessoas já acostumarem, sabe? Eu não sei explicar. Mas eu tinha esse pensamento, não, eu tenho que estar aqui toda bonita, eu tenho que estar toda maravilhosa, entendeu? Eu tinha esse pensamento. E aí eu ganho esse contrato e na época tínhamos um outro diretor. O diretor vira para mim e fala, Lisa, a gente quer aqui a nossa repórter trans. A gente não quer esse carnaval que você todo... entendeu? Tira tudo isso. A gente quer a nossa repórter transexual e tá tudo bem. Para que você possa fazer matérias com artistas. Se precisar fazer um crime, você vai fazer o crime. Se você precisar fazer qualquer matéria, você vai fazer. Sendo que eu sempre duvidei que eu ia fazer. Eu falei, gente, será que é difícil isso? Eu vou me desconstruir, como assim? E aí eu fui tirando, né? Aí eu fui entendendo, né? A profissional foi entendendo que falava, tá legal, eu acho que, nossa, tá bom assim. E aí foi muito bom, porque eu comecei a me encontrar dentro da profissão, sabe? Não, aí eles começaram a me colocar em desafios, né? Eu fazia matérias pro Fama, aí dentro do Fama tinha umas matérias mais pesadas, que você entende bem de crime, essas coisas. Você já fez polícia? Já. Esse menino aqui é danado. Gente, é danado. Gente. Isso aqui é tiro, bomba e porrada, porta de delegacia todo dia. Tu gosta de um barraco, tu fala da gente TV Fama, mas tu gosta de um barraco. Tu não sabia disso, não? Eu não falei nada. Mas é todo dia, porta de delegacia. Isso é barraco, gente. É um barraco fino. É barraco. É um barraco de luxo. Não, barraco de luxo é os que você come, artista, fama. O meu, às vezes, não, né? É família querendo bater em mim, me xingando. Mas é legal isso. Você imagina a Lisa na porta da delegacia, ela ia causar. Você sabe que eu fui fazer uma vez. Né? Você fez? Fiz. E aí, como foi? Eu fui fazer uma matéria, na época era algum caso que eu tinha que levar pra Sônia. E eu fui fazer. Chegando lá na delegacia, eles me enrolaram tanto pra me dar o boletim de ocorrência. Mas isso é de praxe. Me enrolaram tanto, sendo que, né, eu fui, então tá. E aí eles me deram uma pilha de boletim de ocorrência. Uma pilha, assim, procura aí, o boletim tá aqui. Ai, que desaforo. Aí eu falei, tá bom então, vou procurar. Sendo que eles tiveram o azar de deixar no meio daqueles boletins de ocorrência uma revista, era a revista Caras, que tinha a foto do marido de uma famosa lá. E essa é muito famosa. Quem? Não vou falar. Muito famosa. E aí eu falei, gente, por que essa revista tá aqui? E eu, né, falei, eu não vou deixar passar em branco, né? Abri a revista. Quando eu abri a revista e a página, que voaram, assim, alguns boletins,
que eu olhei o nome, eu olhei a foto da pessoa aqui com o marido dela, eu falei, ih, tá, entendi. Aí eu comparei os nomes. Tinha a ver. Tinha a ver vários boletins de ocorrência de estelionato. E eu falei, tem um furo na mão. Caramba. Eu vim procurar uma coisa, eu tô levando Você outra. Achou outra. Eu achei outra. Sendo que quando eu tô lá, ele de repente veio o cara e pá! Você está proibida de falar sobre isso. Você tá... Várias coisas. Tá, e você já tinha feito as fotos e tudo? Não deu tempo de fazer nada. Não deu tempo. Não deu tempo de fazer nada. Eu falei, então tá, então vamos fazer um acordo. Você me dá o que eu tô procurando E eu esqueço fico isso. quieta. Nem vi. Só fizeram assim, ó. E acharam, rapidinho acharam o boletim. Pois é. Eu falei, gente, que coisa, né? É troca, né? E assim, eu saí, claro, dali, mas eu vou te falar. Tem que ter estômago. E eu adoro. Você sabe, eu faço entretenimento, mas eu adoro crime. Verdade. Adoro. Eu Adoro. acho. Tá Nossa, é grudando aqui difícil o imã no alguém microfone. falar que gosta. Que eu porque- gosto. Eu acho que eu faço com certa frequência, mas faço porque o ofício, Sim. né, me obriga. Eu na verdade, eu falo pra Paloma assim, eu nunca imaginei que eu faria jornalismo policial. Né? Porque eu vim do interior de São Paulo, e no interior você faz crime também, mas é jornalismo comunitário, é buraco de rua, é o povo, você sabe, né? As coisas são diferentes, assim. E aí quando eu vim pra São Paulo, eu comecei a me deparar com uma realidade totalmente diferente, aí você passa a estar constantemente na porta de delegacia, aquilo suga um pouco a tua energia. Ah, sim, eu, Né? eu percebo. Você vive a dor das pessoas, É. você vai em local de crime, você tem acesso a... chutado de velório. Você tem acesso a imagens, a cenas assim que você Não quer, não né? quer, não gostaria, né? Chega uma hora que cansa. Como que também conviver com famosos também cansa. Eu vou Cansa. falar pra você, Eu imagino. Ô, claro Liz, que eu ia cansa. perguntar, cansa, porque mas é vou te isso, contar ainda, terminar de contar essa história. todo aí mundo acha que é glamour e Não. tal. Aí só pra concluir essa história aqui da revista, eu fui embora dali. Eu falei, não quer saber disso mais não. Aí me botaram um dia fazer política. Política eu gosto mais. Eu fui fazer política. Fui ameaçada no primeiro dia. Que beleza. Fui ameaçada no primeiro dia. Como Por um assim? grande político também. Eu não vou perguntar o nome, não. Grande político também. Pode perguntar nada. Eu acabei de fazer a pergunta, ele simplesmente ficou enlouquecido com aquilo, não gostou, não deu 10 minutos, já estavam me ligando. Tava me ligando já, tipo, grandões, Ah. perguntando por que eu tava ameaçando o tal político. Eu falei, não ameacei, só fiz uma pergunta. E Se uma- ele tá ofendido é porque tá devendo. Você tá ofendido que tá devendo. E aí eu mal chego na redação, já tem foto minha, local onde eu morava, já tem tudo, tinha tudo. Dossiezão, hein? Aí eu já falei assim, isso não vai dar certo não. Não vou ficar nesse negócio. E aí eu cheguei, simplesmente eles falam, ó, aconteceu isso, e já me mostram tudo que estava acontecendo. Deixei de lado, né? Falei, não, deixa Foi a eu ficar única vez que você quietinha. fez política? Última. Única e última. Eu ia perguntar se você gostou, mas não deu nem tempo de gostar. Não, deu nem tempo. Tipo assim, acho que também não teria estômago, não. Pra fazer política eu não teria, não. Eu acho que o crime muito mais, mas política não. O que é o mais difícil desse trabalho seu de cobrir celebridades? A chatice, né? A chatice? A chatice, né? Porque tem uma coisa que, às vezes, o chato não é o artista, é o assessor. Isso é verdade. Que acha que é o artista, né? Tem assessor Vocês que estão acha lidando mais com isso também quando vocês querem agendar alguém, né? Aqui, vocês sabem o que é isso. Eu tenho um assessor que não me respondeu mensagem até hoje. Não, mas vai te responder. Aham. Quando precisar, vai te responder. Espera. Porque acontece comigo também quando eu falo, quero da levar no mesma meu canal. classe que a gente, é jornalista Eu também. levo no meu canal, eu tento também levar alguns artistas no meu canal, é um problema. E eu tenho, até já falei sobre isso, eu tenho uma visão em relação a esses assessores. Porque, pra mim, alguns, não todos, alguns assessores são nada mais nada menos que artistas frustrados. Então, eu fico... Queria ser artista, mas virou jornalista. Eu E já se acham- acho logo, já falo logo. Ou se acham os próprios artistas, ou se acham donos Dos artistas. dos artistas. Mas é incrível. Eu lido o tempo inteiro, né? Porque lidar com famosos é você trabalhar o seu ego, né? Ou trabalhar o ego da pessoa ali, né? Então você tem que, maravilhoso, e vai, não sei o quê. Você vai trabalhando o ego ali daquele artista. E o assessor, parece que você tem que lamber o rabo dele pra tentar falar com aquele artista. Cara, é horrível isso. Você sabe que Porque eu já cheguei a falar pra alguns assessores, eu falei,
Cara, eu não tô entendendo. Se você pode facilitar o meu trabalho, que você tá dificultando. Não, E ele tá lá pra isso, né? E parece que às vezes você quer entrevistar Beyoncé, a Madonna, né? Exatamente. E sabe qual é mais legal de entrevistar? Os mais legais são os artistas mais antigos. Esses são os mais legais. Os novos é tudo Os nariz novos, pinhado. de ex-fazenda, ex-BBB, Ex-tudo. subcelebridades, gente, é um estrelismo Tá ao nesse extremo, ego. assim, não são todos, tá? Eu já tive Mas situação de alguns. falar, de conseguir o contato da própria pessoa que eu queria trazer aqui, ou que eu queria entrevistar, de mandar mensagem, essa pessoa ser super simpática, e aí ela pede pra falar com o assessor, porque é a pessoa que conduz a agenda, e a assessoria me dá canseira. Quando na verdade a pessoa já me respondeu. Não é incrível isso? Não, mas isso acontece muito. Isso acontece demais. Eu já tive várias tretas com assessores de imprensa. De chegar e falar, cara, não faz isso, tá feio, não pode, sabe? Não é legal isso que você tá fazendo, né? Então, às vezes o artista não quer sair, né? Não quer ficar mal naquela história e coloca o assessor para falar. Mas eu penso no seguinte: a assessoria é reflexo do artista também. E o artista também é reflexo dessa assessoria. Porque tudo vai como você está lidando ali com a situação, entendeu? No caso, a gente tem o Luan Santana. Luan Santana é uma pessoa incrível, assim, em relação à imprensa. Quando ele não quer falar, ele não vai falar. Mas a assessoria do Luan é maravilhosa. A Arleide, toda a equipe dela ali, são incríveis. Gente, é uma delícia entrevistar o Luan Santana. E todos os assessorados ali da Caldi. Porque eles são muito fofos, eles te escutam, eles perguntam, olha, mas não vai nesse assunto, vamos nesse outro, será que dá pra gente tentar não falar? Linha, né? E tá tudo bem, porque às vezes o artista não quer falar sobre aquilo, não tá legal, entendeu? Então assim, eu já tive vários problemas. Tive artista gritando comigo por conta de bobagem. Quem? Uma vez, por exemplo, eu vou falar, nunca falei sobre, eu vou falar. Fala. Uma vez, estava na festa de Simária, e quando me chega na festa de... Tu tava na festa de Simária? Não tava na festa de Simária, não tava na festa de Simária. Não tava. Aí me chega a Duda Reis, ex do Nego do Borel. Passou por todos aqueles problemas. E naquela conversa, eu pergunto pra ela, Duda, eu vejo que hoje você tá muito bem, que você tá ótimo, você tá linda, que ela é linda, né? Ela é linda, aquela menina é linda. E aí eu pergunto pra você se tá tudo bem. Como é que está em relação ao processo com o Nego do Borel e tudo que você passou? Como é que tá se encaminhando? Ela me deu um show. Ela deu um show com a minha cara. Eu falei, gente... Eu não tô entendendo porque eu só te fiz essa pergunta para saber como é que tá. Porque eu acho que as pessoas, se você expôs na internet, você falou para o público assistir, eu tô te perguntando porque eu acho que você deve essa resposta ao público. Você tem que falar sobre a minha instituição que eu tenho, que protege as mulheres, não falar sobre isso. Ela ficou extremamente nervosa porque eu perguntei sobre isso. Eu falei, calma, Duda, eu te entendo. Eu te entendo, mas eu só quero saber como é que tá. Eu acho que você deve isso ao público. Saber como é que tá essa questão do processo, se você realmente processou, se você não processou, como é que tá o pé disso. Porque eu acho assim, se você vai para as redes sociais gritar e pedir por ajuda, essas pessoas que você pediu ajuda, elas merecem uma resposta. E querem saber. E você já tornou pública a história, público, né? Então ela ficou muito nervosa comigo, muito nervosa. E eu não entendi até hoje porque ela ficou assim. Porque ela disse, naquele momento lá, que aquilo não era o momento para se perguntar. Qual é o momento para se perguntar, então? Então não dá entrevista. Não dá entrevista, não fala. Então, se você vai para a internet e fala, e você encontra um jornalista de celebridade, você vai ter que falar, meu amor. Claro que você não é obrigada, mas se você puder, fala. E tá tudo bem. Então, naquele dia eu fiquei muito chateada com ela, assim, sabe? Porque eu não entendi qual foi a postura dela em relação a isso, sabe? Porque eu acho que todo mundo queria saber. Você reencontrou ela depois disso? Não encontrei mais. E também se eu encontrar tá tudo bem, sabe? Eu não tenho problema com isso. Eu falo numa boa. Eu acho que eu ainda tentei conversar com ela. Eu falei, calma, você tá nervosa. Eu só quero que você entenda que eu entendo a sua dor. Sabe, eu já sei da sua dor, mas eu só queria saber desses detalhes. Sabe, eu não tô aqui pra sujar a tua imagem. Não é isso, se te faz mal, você vira pra mim e fala, não gosto de falar sobre isso. Não precisa dar show, né? Não precisava disso.
show você deu de simpatia hoje aqui nesse Tagarelando, Tanta Lisa. Olha, Ah, queria muito mais. nossa, você precisa vir pra parte 2, já tá convidadíssima. 2, 3, 4, 5. É, você tem muita história, Tem muita história, a gente gente. quer você aqui de volta pra falar dessas histórias. Hoje você compartilhou uma parte que você, né, da sua vida, que você passou por um constrangimento, mas fica uma mensagem positiva também. Compartilhou algumas boas histórias engraçadas. Já tá, né, amor, o convite pra você vir de uma próxima vez. Ah, eu Felizmente o nosso tempo acabou, mas a gente quer agradecer demais o seu carinho com a gente, com o Tagarelando aqui. Obrigado. Gente, eu Muito adorei, obrigada. muito obrigada. Vocês são dois queridos. Assim, Obrigado. quando o Murilo falou comigo, ai, os meus amigos, vai lá. Eu falei, tá bom, Murilo, eu vou lá, beijo pra Murilo, que é uma figuraça Ele também, né? Não, eu nem esperava estar aqui conversando com vocês, Ai. porque a gente nunca, na verdade, os colegas nunca se encontram. É Ou, verdade. às vezes, quando se encontram, é bacana. E as pessoas às vezes acham, ai, tem rixa, não existe Não existe rixa. nada, pelo Não contrário. existe nada Nada. disso, a gente super se ajuda, né? Todo mundo, o que puder fazer, a gente Concorrência faz. tem lá dentro. A gente aqui É. fora ganha Não é? tudo igual. É, amiga, é verdade, é verdade. Lisa, obrigado mais uma Obrigada, vez, tá bom? Lisa. Obrigada, Sucesso obrigada. e força. pra Sucesso, você. Tagarela. Gente, compartilha, viu? Isso aí, ó. Ajuda aí. Ai, não olha minha unha, que tá horrorosa, eu nem fiz. Ai, que raiva, não fiz minha unha hoje, gente. Dona de bar. E a gente quer tomar uma lá É com verdade, ela. vamos tomar uma Foi caliza. porque ainda não quiseram. Meus amores, obrigado pelo carinho, pela audiência. Obrigado, Labelle Brigadeiria. Isso aqui vai ser tudo pra mim. Tudo. Tchau.